Família Tauri, Homem na missão, invadir o bairro. Salve-se quem puder dos Robocop do estado. Prepare o coração que o terror vai começar. A ronda no subúrbio tem licença pra matar. Sirene, orquestra sinfônica do medo. A trilha do mal que arrepia o gueto. A polícia na sede, a nossa gente treme. Já conhece a maldade, a ira dos PM. Que espanca, mata e bota pra fuder. E o alvo provável sou eu ou vocês. Deus lhe acuda, assim na madruga, na rua escura. De repente... Tudo que vem do preto é tratado com desrespeito, ou melhor dizendo, com preconceito. Eu não tô nem aí pro meu passado, eu vivo o meu presente, mas eu fico triste, chateado, humilhado. Um povo tão bonito como o meu já foi escravizado. É tanto desrespeito com o meu povo do terreiro que eu fico retado com isso, porque só o povo da igreja vai pro paraíso. Encontrar alguém que nunca foi vítima dentro do pertencimento africano é muito difícil não encontrar, né? Eu, quanto tantos outros líderes religiosos, quanto também como membros, né, de religiões de matriz africana, aqui em Salvador, né, que é uma cidade majoritariamente negra, também vítima de racismo, de intolerância religiosa, e fora também no interior da Bahia, né, vivenciei tantas outras situações de violência contra a população negra e pessoas de religiões de matriz afro-brasileira. Precisamos de ter leis efetivas. E aí, quando a gente fala na questão da intolerância religiosa, a gente percebe que as próprias delegacias não têm uma capacidade técnica de entender isso. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, só em 2022 foram 1.200 ataques no país, um aumento de 45% em relação a 2020. Na Bahia, o Ministério Público contabilizou 37 casos. E essa atuação de acolhimento na conta do indivíduo das comunidades que sofrem violência racial e que sofrem violência religiosa, ela perpassa por uma perspectiva de compreensão sobre o próprio elemento racial, de como ele é crucial para organizar nossa sociedade, de como ele se imiscui em tudo, inclusive dentro das instituições que são essa linguagem entre Estado e sociedade. A Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial foi instituída pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do decreto número 4.886 de 2003, e tem como objetivo a redução das desigualdades raciais no Brasil, com ênfase na população negra. Temos avançado muito, né, com políticas públicas voltadas, né, ao nosso povo negro, à cultura e pertencimento em suas diáspora, mas infelizmente ainda temos muito ainda que caminhar. Apesar das políticas já existentes, né, a nível de Constituição, de emendas parlamentares, mas a gente ainda tem muito que avançar com relação ao preconceito, à discriminação, à intolerância religiosa e outros tipos de ódio voltado à nossa diáspora africana. É tabaco, o pastor fala tá amarrado, pisa na cabeça do diabo, o padre fala que não pode, que é bruxaria, mas olha só que ironia, eu nunca vi um pai de santo ser acusado por praticar pedofilia. Um salve para Oxalá e também para todos os orixás. Eu já esquecendo, Exu não é demônio, viu, Binho? Exu é equilíbrio, Exu abre caminho, e para brincar com seu preconceito, Jesus pra mim sempre foi preto, e tem mais pivete, ele tem bigode fininho, usava cabelinho black, e por seu desespero, Deus é o pai maior de todo macumbeiro, e se você não gostou, vai reclamar com Cristo, porque meu povo do terreiro também vai pro paraíso. Em 2021, o Centro Nelson Mandela registrou 81 casos de racismo e 37 de intolerância religiosa, 10 deles correlatos. Já neste ano de 2022, até aqui, são 35 denúncias de racismo e 21 de intolerância religiosa, com 3 casos convergentes. Em relação às políticas públicas, eu entendo importante a CEPROM, importante Centro de Referência Nelson Mandela, mas ainda está muito aquém
do desejado. Eu não sei se é porque a comunidade negra deseja muito e necessita muito de apoio, ou a ponto de, por mais que a CEPROME faça alguma coisa, a gente não consiga ver isso reverberar positivamente e de uma forma que contente a população negra. Então, acho que nós também precisamos evoluir muito nas políticas públicas. Eu espero, né, que nós estamos iniciando agora um novo governo na Bahia, que o governo seja sensível a essa causa, a ponto de possamos, dentro de breve, dizer que o racismo vem diminuindo. As políticas públicas nada mais são do que um direito líquido e certo das autoridades do Estado-nação chamado Brasil, a fim de tentar chegar perto, de fazer algum tipo de reposição à classe menos favorecida, sempre estigmatizada, aos escravizados e os seus descendentes. As políticas públicas são ações, programas, medidas e iniciativas criadas pelos governos, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, com a participação de entes públicos ou privados para assegurar determinado direito da população. Em 2009, foi lançado pelo governo federal o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, PLANAPI, como instrumento disposto a difundir em todo o país ações afirmativas à comunidade negra. Na Bahia, logo foi criado o Grupo Intersetorial Quilombola, com a função de executar planos de desenvolvimento social, econômico e ambiental sustentáveis para comunidades remanescentes de quilombos. Quando nós começamos no sul da Bahia, especificamente em Itacaré, com o projeto Floresta Quilombola, e que era o processo de transformar as comunidades de pequenos agricultores, remanescentes de quilombola, em comunidades quilombolas dentro dos padrões que se exigia para serem adotados por esse programa público, as comunidades não sabiam nem que eles eram quilombolas. Eles chamavam vem os quilombolas quando a gente chegava para fazer os diálogos, né? Então você vê que já se discutia uma política pública de um público que nem sabia que era ele. Então, daí já começa as complexidades de uma política pública, né? Porque às vezes ela não é feita pelo público que é atendido. Ela é feita por quem tem a ideia, por quem tem o conhecimento, porque a política quilombola, ela vem desde Abdias do Nascimento, vem trazendo essa questão da reforma agrária para as comunidades remanescentes quilombola. Mas aí se vem toda a política que se instaura através do governo, que tem recursos que são administrados dentro dos critérios de política pública. Proclamada pela Resolução da ONU 68-237 em 2013, a Década Internacional de Afrodescendentes foi instituída de 2013 a 2024 e tem como principal objetivo garantir o reconhecimento, a justiça e desenvolvimento às populações afrodescendentes. Qual é esse critério? O recurso nunca é passado diretamente do governo federal para a comunidade quilombola. Ele é repassado para o Estado, que repassa para os municípios, que aí repassam para a comunidade quilombola. E aí o que acontece? Isso termina virando mais uma estrutura clientelista dentro de todo o processo, de todo o programa que visa atender a comunidade quilombola. Eu considero as políticas públicas de promoção da igualdade racial no estado da Bahia verdade no papel e na prática não tão verdade assim. Eu digo porque as bãs de terreiro, os babalorixás, geralmente nem as terras deles para fazer o ilê eles têm acesso. Existe uma dificuldade muito grande de se absorver, de se implementar políticas públicas afirmativas enquanto ideologia das políticas de governo e de Estado. Essa escolha que perpassa tanto o interesse político quanto a própria cultura organizativa política tem muito a ver com as disputas que nós temos feito nos últimos 30 anos, enquanto movimentos sociais negros, enquanto movimentos de mulheres negras, enquanto sociedade civil organizada pela democratização. A Coalizão Negra por Direito diz que enquanto houver racismo, não haverá democracia. Esse é um chamado que sintetiza lutas históricas, sociais e políticas por justiça racial, organizadas e sistemáticas, que necessariamente conseguiram criar um esqueleto robusto de marcos legais, jurídicos, de políticas públicas
pensando discriminação positiva para a correção dessas disparidades e desigualdades raciais, que não puderam mais ser sonegadas. Por incrível que pareça, estou diante da instituição. Como racismo é institucional, aqui eu sofri racismo, diante da minha filha menor. A minha reação foi me calar, porque me gerou o medo, a insegurança, mas diante da realidade que é a existência de meus filhos pretos, houve esse ato de coragem, onde eu precisei de mais ou menos 3 dias para me reencontrar, porque eu não acreditei que eu tinha vivenciado o racismo. Porque quando ele acontece, a gente tem como se fosse um choque. Às vezes, para ir na fila de um banco, se você estiver caracterizado com as roupas da cheque, a gente sabe que é sagrado, você pode ser marginalizado, criminalizado. Então nada me diz que assim como eu sou artista, assim como dentro do terreiro eu continuo sendo um alvo, tá ligado? Você é alvo dentro do terreiro, você é alvo em cima de um palco, você é alvo em todos os espaços. Então eu acho que a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial na Bahia e a Secretaria e todos os órgãos não nos atendem da forma que deveríamos ser atendidos, sobretudo porque foi o nosso sangue que foi derramado. A Lei 14.532 de 2023, publicada em janeiro, equipara a injúria racial ao crime de racismo. Então acredito que hoje as pessoas, sabendo que vão ser presas, de fato, elas vão pensar 2 vezes antes de praticar o racismo. Então, o principal disso, claro, além da equiparação, é do racismo ter passado da pena mínima de 1 ano, passado para uma pena mínima de 2 anos. Isso aí foi essencial e esperamos ver racistas presos. Não desmode ninguém, mas racista tem que estar atrás das grades. E aí passou um período que veio a morte, né, desse homem preto chamado George Floyd, que para mim ele veio como um reforço triste e doloroso. E quando ele trouxe essa frase, eu não consigo respirar, veio à tona o momento que eu estava ali também, que eu não consegui respirar. E a única diferença entre George Floyd e o Crispim Terral é que eu estou aqui, mas que nosso irmão partiu pelo racismo. Precisamos combater o racismo. Uma sociedade racista é uma sociedade doente. E uma sociedade doente, ela não desenvolve e não promove a qualidade de vida para ninguém. Por isso que precisamos sempre dizer não ao racismo. Segundo o Monitor da Violência de 2021, a Bahia possui 12.095 vagas no sistema prisional e, atualmente, 13.125 pessoas estão presas. Isso significa uma superlotação de 8,5%. Em relação às políticas de encarceramento, é muito triste. Ela só vem demonstrar o quanto nós vivemos numa sociedade racista, né? Nós temos centenas, talvez milhares de casos de pessoas presas sem sequer ter uma sentença, onde são prisões preventivas que às vezes ultrapassam até a pena que a pessoa responderia se fosse julgado e sentenciado. Então, o sistema penal continua sendo o grande controle social contra as pessoas pretas. Agora, eu acho que é o momento da gente fazer a denúncia. Nós, da REMAS, encaminhamos ofício para a Polícia Militar daqui do bairro, o batalhão, para dar o suporte. Encaminhamos ofício a Trans Salvador. Nós estamos 9h30 da manhã, nem a Polícia Militar e nem a Trans Salvador. Por que isso? Por que essa diferença com o povo do subúrbio? Porque eu considero isso
como o racismo. É importante que as pessoas negras, dentro desses espaços de poder, elas consigam exercer essa estratégia do constrangimento, para constranger as instituições a assumirem a sua missão, o seu compromisso institucional. De repente cruza com a viatura, na fúria, na captura, 20 por hora, o neguinho vai embora. E dizer não, estamos aqui, não aceitamos mais essa violência, essa discriminação. E a gente não tem que ficar pacífico, não. Tem que ir para cima, porque a gente não encontra dos poderes públicos suporte. É preciso que o Ministério Público e todas as instituições democráticas entendam que o racismo não é uma questão transversal apenas, é uma questão central. O racismo é uma questão central da nossa não democracia, eu diria. O fator racial, ele é o elemento principal de desigualdade no nosso Brasil, mesmo depois de mais de 134 anos da Lei Áurea. Então, enquanto as instituições não entenderem que o racismo é esse elemento central de produção e reprodução de desigualdades, vai ser muito difícil a gente conseguir realmente concretizar esses direitos, né, antirracistas. Vai ser muito difícil que as instituições assumam e cumpram o seu compromisso. Essa política de drogas, ela é mais uma vez um instrumento econômico, né? Não tem o parecer científico. Ele é criado à mercê da indústria que tem interesse na proibição ou não da droga. Assim foi o álcool durante tempos na América do Norte, assim foi o açúcar. Nós temos drogas pesadíssimas, a gente tem farinha de trigo, os pó, né? Farinha de trigo, açúcar, né? Que são, e o sal, são pós mortais, né? Que mata você gradativamente de doenças que já foi identificado. Cientificamente já foi comprovado o mal do leite em pó, o mal do açúcar, do sal, da farinha de trigo branca. Então, e essas drogas, elas são cada dia incentivadas mais no mercado, né? Então, a droga é relativa. O álcool, existe uma droga pior que o álcool, de tamanha dimensão destrutiva? Não tem, né? Mas ela tem impostos, né? Então, automaticamente, essa discussão, ela tem esse perfil. É fundamental fazer não só a descriminalização da maconha, mas de todas as drogas, de todas as substâncias, compreendendo que também essa escolha deve ser uma escolha do próprio indivíduo, da própria pessoa, se fará uso de algum tipo de substância ou não, o uso adulto, né, sobretudo, dessas substâncias, compreendendo que as pessoas, historicamente, sempre tiveram acesso e sempre consumiram diversos tipos de substâncias psicoativas. Segundo dados da Rede de Observatórios na Segurança sobre o estado da Bahia, a maior porcentagem, digamos assim, de prisões e de operações que acontecem são em decorrência das apreensões relacionadas ao tráfico de drogas. A cada 100 mortos pela polícia da Bahia, 98 são negros. Rede de Observatório na Segurança do Estado da Bahia, 2021. A frase "não existe bala perdida na graça" é uma frase muito fácil de afirmar na realidade, né? Porque não existe bala perdida em nenhum território de não seja a maioria negra e periférica. Existe bala perdida na suburbana, existe bala perdida no Nordeste, existe bala perdida na Mata Escura, existe bala perdida nas Cajazeiras, mas em nenhum território de predominância branca, onde o povo negro não está representado, com certeza não é lá que os assassinos do Estado estão presentes, não é lá que as facções atuam de maneira mais violenta. As drogas estão em todos os espaços, mas só nos nossos espaços, nos territórios negros, é que a guerra às drogas mata e perpetua o homicídio e o genocídio sobre nossos corpos. Quando nós pudermos nos debruçar sobre a política de proibição da maconha, por exemplo, né, que hoje é melhor você falar cannabis, porque a maconha já ficou com o nome, né, as pessoas têm até medo. Se você falar cannabis, todo mundo, toda vez você fala maconha, todo mundo... Né? É igual você chamar de favela, depois você chama de comunidade. Mudar o nome não vai mudar porra nenhuma, não, cara. Porque o problema é o conceito. Você vai dizer gay, viado, sapatão, né? Mudar o nome, você não vai mudar o nome, você tem que ter respeito.
né? Você tem que ter conhecimento sobre a opção de gênero, você tem que ter a opção de peso, de estética e pelo consumo individual de cada pessoa, de cada substância. Então, o parecer científico nos dá uma primazia de ver o número de doenças psicológicas sendo cuidadas hoje. Hoje você tem uma farma que proibiu, porque quem traz a proibição são só preconceitos. A maconha, você vê o pito de bango, como era chamado no período escravagista e no período colonial, né, que se estende até hoje, ele foi preconceitualizado, acho que é o termo, pela origem dele. Toda a proibição, desde da Assembleia do Rio de Janeiro, que é a primeira proibição do Brasil, ela vem com conteúdo racista, preconceituoso. Qualquer um tem acesso. Só é você chegar aí na plataforma que você usa, a Balbáxia, você deve usar a Balbáxia. Chega lá, você vai encontrar todo o conteúdo da proibição e você vai ver ele falando que é porque estava com os negros, é porque servia como estímulo para sexualidade, prostituição, é porque incentivava as pessoas no terreiro de Candomblé a fazer o transe. Todos são ligados a isso. Tem uma questão para nós que é fundamental também, que nós da iniciativa não utilizamos o termo traficante, utilizamos mais, quando falamos de tráfico, falando sobre o comércio varejista dessas substâncias, por entender que o termo traficante ele é um termo que é racializado. Quando a mídia, quando a televisão ela fala que um traficante foi preso, ela quer dizer que um perfil específico de pessoas foram presos. Jovens, negros, periféricos. Sobretudo quando falam de pessoas brancas que foram presas com drogas, são chamados de estudantes, de jovens. Então a lei tem sido muito utilizada para que pessoas brancas sejam enquadradas enquanto usuárias e pessoas negras sejam colocadas enquanto traficantes. Nós temos um modelo de segurança pública militarizado. A gente transitou da ditadura para um processo de democracia, ainda que frágil, sobre a égide do militarismo. Acho que é importante trazer um dado que o Exército Brasileiro é um dos poucos exércitos nacionais que mais mataram seus compatriotas do que estrangeiros na defesa do país. Então, pensando nessa questão, a polícia que tem o uso da força física, que utiliza de armamento, que existem vários casos, inclusive, de abuso da função policial, essa polícia, como qualquer servidor público, ele precisa ser fiscalizado e controlado. Sobre o uso de câmera nas fardas policiais como forma de controle. Eu queria partir para um exemplo concreto para a gente dialogar essa realidade. Em março de 2022, uma guarnição de uma polícia especializada na Bahia adentrou a comunidade da Gamboa de Baixo e matou 3 jovens. Nós, a partir do IDEA, fizemos assessoria jurídica e política dos familiares da comunidade e chegamos a uma etapa do processo que é a reprodução simulada dos fatos, a reprodução do crime. Bom, na verdade não foi assim, a polícia chegou atirando. Houve uma denúncia de um motociclista. Meu tio, esse motociclista... Não foi trocar de tiro não, porque não foi trocar de tiro não, viu? Não foi trocar de tiro não, o meu celular tá ali descarregado. Mas como o meu celular tiver bom, eu vou mostrar. Eu sinto na droga e os traumas que eu tenho transformo em canções, desculpa, Zé Frost. Sou mãe de Alexandre, o rapaz que foi executado na madrugada do dia 28 de fevereiro. Hoje eu sou uma mãe, como muitas, que está sofrendo muito pela perca do filho. Perdi meu filho há quase um ano. Alexandre era um menino muito carinhoso, um menino sonhador, que sonhava muito de me tirar da vida fraca, humilde que a gente vivia. Ele sonhava, tinha sonhos de ser jogador, tinha sonho de ser modelo. Ele tinha um corpo já de modelo, parecia já um modelo. Ele tinha um sonho dele, tinha um sonho de ajudar a mãe, tinha um sonho de ajudar os irmãos. E hoje eu carrego essa dor dentro de mim, esse desespero. Se aqueles policiais já estivessem usando a câmera na farda, esse seria um elemento dispensável. Na verdade, eu acho que eles estariam vivos.
porque a gente está falando de uma conjuntura onde a mãe abordou o policial ouvindo o filho ainda vivo pedir ajuda. E eu acho que essa medida das câmeras nas fardas dos policiais é importante, mas eu acho que ela abre outro viés de pergunta. Será que esses oficiais não usarão, vamos dizer, de medidas preventivas extraoficiais, por exemplo, agentes não fardados, para continuar cometendo esses atos de atrocidade nas periferias e nas comunidades? Fácil de provar. Se você roda qualquer bairro periférico, você perguntar à galera que vive lá 24/48, você vai entender essa logística. Eu acho que eles só vão tirar as fardas e vão continuar fazendo o que eles fazem. Infelizmente, os nossos corpos são os alvos. Primeiro que compreender que a Polícia Militar, desde a sua fundação, desde a sua criação, no caso da Bahia, por exemplo, que ela foi criada na Revolta de Búzios, foi uma instituição criada para conter uma revolta. E quem eram essas pessoas que estavam organizando essa revolta? Pessoas e corpos negros. Maldita corra a polícia, monstro de farda, racista é só malícia, repressão na ação é o lema. No ano passado, uma pessoa que é muito próxima a mim, né, um amigo meu, Rafael Andrade, que ele é educador também, ele me indicou para uma instituição, para ensinar, no caso, né. E aí eu passei pelo processo seletivo, cheguei lá, com aquela roupa que a gente considera a roupa padrão, né, para uma entrevista de emprego. Tenho algumas tatuagens e a pessoa que me entrevistou, ela viu as minhas tatuagens, tudo enfim, né? E aí comentou, nossa, como educadora, né, essas tatuagens assim suas, eu não tenho, porque eu ensino. E aí já foi soltando assim esses comentários. Até então eu fiquei tranquila, porque eu sei que a gente compreende que nesses espaços educacionais, principalmente referente à didática, à educação infantil, de fato, há algumas restrições. Mas, enfim, é o que eu tenho no meu corpo, independente. Eu sou educadora e eu sou assim, pronto, né? Ali é a minha identidade, então eu preciso ser contratada assim. Ela me viu assim. E aí eu fui, ensinei. No terceiro dia, eu já ia reparando assim que foi uma sala de alfabetização. Então as crianças muito movimentadas, aquela agitação, aquela agonia. E aí eu tentando controlar de acordo com as minhas experiências, porque de fato, né, eu trabalho mais com o EJA, ensino de jovens e adultos, mais com a juventude nesse processo de educação social, mas eu tive essa experiência com as crianças. E aí a gestora chegou para mim e falou, Lorena, né, eu quero conversar com você, não foi nem naquele dia, amanhã você vem para o seu horário de trabalho, normalmente a gente dialoga. Pronto, eu fui, dialoguei, conversei com ela e ela falou para mim que iria me desligar, porque realmente eu não estava preparada para assumir aquela turma e que eu era muito nova, que eu tinha 22 anos, e a gente sabe que a caminhada de uma professora, de um professor, de um educador, é uma caminhada que nada tem a ver com idade, né? Essas experiências nada tem a ver com idade. Claro que quanto mais tempo, mais vivência, mais tem estudo, tem referências, e eu tinha tudo isso, eu estava ali para ensinar, e eu fui desligada. Então, não deixa de ser uma situação de discriminação racial, de fato, pelas falas que foram feitas a respeito das minhas tatuagens, dos olhares e também do desligamento inesperado, né? Eu poderia construir a minha experiência naquela instituição e não me foi permitido. Mas é isso, né? Estamos em busca de novas experiências. Na Bahia, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, CEPROME, foi criada em 2006, no primeiro mandato do governo petista de Jacques Wagner, sendo responsável por planejar e executar políticas de promoção da igualdade racial e políticas públicas para as mulheres. Tanto o machismo quanto o racismo, enfim, eles são estruturais do sistema e eles são feitos para justamente as mulheres não conseguirem romper com os ciclos, mas para além disso, não conseguirem acessar estruturas. E aí quando a gente fala que há um aumento nos índices de violência, é que a gente sabe, né? Porque há um processo de subnotificação justamente para que as mulheres nem consigam acessar os instrumentos. Mas é para além disso. A gente vai ter também um número altíssimo de mulheres que denunciam e que não conseguem prosseguir com essa denúncia porque simplesmente existe uma sensação surreal de impunidade. É a sensação de que a justiça é extremamente demorada, é morosa e faz com que as mulheres, em muitos momentos, ou desistam ou rompam, né, com esse processo do que é o judiciário e simplesmente voltem com os agressores. E aí a gente vai ter não só aumentos de índices de violência, como aumentos de índices de feminicídio. Como é que a gente pode acreditar que as mulheres se sentem acolhidas dentro de um cenário onde elas nem sequer têm uma delegacia que as acolha? Então a gente vai falar de casa-abrigo, na Bahia inteira a gente tem 2 casas-abrigo. Então o que a gente está dizendo é que na verdade existe também um processo de sucateamento e de não prioridade
para o orçamento, para que as mulheres se sintam verdadeiramente acolhidas. Mas a quem tem servido a Lei Maria da Penha? E aí a gente precisa falar sobre o componente raça, sem sombra de dúvidas, é estrutural. A gente fala que a Lei Maria da Penha, durante muitos anos, durante todos esses anos que ela existe, ela serve e deveria servir a todas as mulheres, mas a gente tem índices altíssimos. Por exemplo, quando a gente fala da lei de feminicídio, a cada 10 mulheres que morrem no Brasil, 7 são negras. A Lei Maria da Penha é conhecida como a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, por que ela é tão boa? Porque ela é completa. Ela vai ter tanto a perspectiva, né, da segurança pública, da denúncia nas delegacias, da estruturação de delegacias, de pensar a delegacia, por exemplo, que tenha assistente social, que tenha também psicóloga, que tenha um acolhimento integral, mas também vai pensar na casa-abrigo, na casa de acolhimento, no centro de referência que faz, né, o processo de acolhimento das mulheres, mas também vai pensar na perspectiva de que forma a gente consegue fazer um debate na educação para a gente fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. Como resumir aquela que é a abundância? Não sei, e nem tento ser pouco. O pouco não me cabe. As minhas lágrimas estão hoje sempre aqui. Elas me fortalecem, me acalmam e me banham. E no banhar das águas, a minha paz é devolvida. Ser observadora é estratégia. Ser carismática é inevitável. O sorriso não se resume. Às vezes, uma simples manifestação de afeto, outras, a arma mais mortal, sendo usada em doses muitas. Linda como a lua cheia, resplandecente como um dia de sol no verão de Salvador. Calma como carinho de mãe, surpreendente como tromba d'água. Inquieta como a correnteza e o encanto da cachoeira banhando o Uri. Não sei ser discreta, não sei ser pouco, sou feita de águas, nasci para ser abundância. Isso. Que céu azul louco, hein? Negro, levante a cabeça que o barato é louco. Lute, irmão, não enfraqueça. A vitória é pra poucos. Fortifique o corpo, a alma é livre. A mente treinada é o armamento de grosso calibre. E eu sou a fúria que vive, a lágrima da mãe preta, a revolta de um povo posta na ponta da caneta. Eu sou Malco, sou Marighella, sou Garvey, Pantera Negra. Eu sou a criança que morre no bote dos bota preta e nós corre dos bota. Quem nós somos, não sabemos. Eu sei que sou porque somos. Sei de onde nós viemos, África nos cromossomos. Somos um, somos milhões. Somos filhos da liberdade. E eu sou a bala do fuzil que vara a polícia covarde. Não se faz revolução sem um fura na mão, assim como não se para o genocídio na internet. Pois isso exige calma, estratégia e disposição para trocar com o inimigo, pente por pente, no fronte, tete a tete. Irmão, se você não está pronto para morrer por ela, retire a palavra liberdade do vocabulário, pois seu discurso é bonito e convence a favela, mas nem só de ideia vive um revolucionário. E eu quero ser apenas um. Preta, põe as crianças pra dentro, eu sou real periferia onde as balas comem no centro. E nós somos o que sabemos, valemos enquanto temos, vocês só nos ensinam crime e nos matam quando aprendemos. Entre os milhões de brasileiros que resistem, dos que não se acomodaram e se acostumaram com a fome, e que por ti, se torturado for, possa ser feliz, indiferente à dor, morrer sorrindo, a murmurar teu nome. Foda-se seu minuto de silêncio, ódio é reciprocidade. Escrevo tudo que sinto, falo o que penso, todos se foram sem necessidade. As facções dominaram a cidade, eu não falo do PCC nem do CV. Falo do DEM, do pessoal do PSL, da Ronda até mando do PT. Favela chora a morte do MT, Tote, Colômbia, Lechel e Arraia. Não nadei tanto pra morrer na praia, cantarem seus nomes enquanto eu viver. Daqui da laje deu pra ver, o fogo cruzando RD. Até quem não deve costuma temer, a bola da vez não tinha nada a ver. É melhor não correr, de café meu fiel das antigas, deitado no asfalto crivado de tiro. A multidão em volta assistindo enquanto o mano dava o último suspiro. Quando errei foi tentando acertar, mas o tempo não analisa intenções. Ao longo dos anos foram vários planos, coleciono os danos e as decepções. Convivo com as frustrações, controlo minhas emoções. Conto a saudade que eu sinto na droga e os traumas que eu tenho transformo em canções. Desculpa os refrões, não fiz pra seguir seus padrões. São minhas orações, fiz pelos irmãos que se foram, pedindo pra Deus que conforte nossos corações. Aos que se foram, toda uma verdade.